Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. É uma alegria poder estar aqui novamente para poder dar sequência ao nosso trabalho e comemorando nossos 5 anos de atividades aqui em Caruaru. O Lar Espírita Maria Dolores vem desenvolvendo essas atividades, pegamos aí um centro pequeno, ainda começando, pegamos esse período de pandemia, foi uma prova de fogo para a gente, né? E logo que chegou essa fase, a gente teve a preocupação de continuar com o trabalho de alguma forma virtual para o grupo que era pequeno não se dispersar, né? E graças a Deus funcionou, né? A gente conseguiu manter, lógico, algumas pessoas sempre acontece isso, mas isso aí faz parte mesmo dos trabalhos, alguns se afastam, né? Mas houve um núcleo que permaneceu firme ali, participando das lives, dos estudos que a gente fazia, era na segunda-feira, e também o trabalho de vibrações, que a gente começou o trabalho de vibrações virtual, e vem funcionando muito bem. E especialmente no sentido de manter a equipe coesa. Então o pessoal ficou com uma frequência boa, participando, que deu muita satisfação para a gente. E a gente conseguiu chegar até aqui. Agora voltamos no ano passado no antigo endereço, ainda fisicamente, e agora estamos aqui na casa nova, né? Recomeçando os trabalhos, com um pouco mais de espaço, um pouco mais de conforto para oferecer aos que vêm participar, né, conosco, que vêm nos visitar e que vêm trabalhar, e na expectativa de que todos nós possamos aprender juntos, porque somos todos aprendizes, essa é a grande realidade. Não existe doutor nem mestre nem espiritismo, todos nós somos aprendizes. E a cada dia a gente percebe, principalmente à medida que o tempo vai passando, os cabelos brancos vão chegando, é que a gente vai vendo o quanto a gente tem a aprender ainda e o quanto a gente tem que ter humildade diante dos desafios que a doutrina espírita nos oferece, né? E, nesse sentido, o tema do nosso aniversário, que surgiu, a inspiração que nos surgiu, foi justamente tratar desses pontos ligados à modernidade, né? Todos esses desafios que o mundo traz de novo para a gente, de tecnologia, mas não apenas disso, de tecnologia. As próprias relações estão mudadas, né? Há muita coisa moderna, muita coisa diferente em nossas vidas. E a gente tem que se adaptar a elas. E um dos maiores desafios é fazer isso para educar os nossos filhos. Porque se antigamente a gente tinha problema, eu lembro demais isso, que com meus filhos eu tinha sempre o cuidado de assistir os desenhos que eles assistiam na televisão. Assistir junto com eles. Porque aí eu assistia, os desenhos eram violentos, e eu tinha que conversar com eles, olha, meu filho, tá vendo, isso aí não é... Tudo bem, a gente assiste, é legal, mas não é, na vida real não é para ser assim, né? Então tem que fazer esse papel. Não é fácil, porque a vida é muito corrida, né? Os adultos têm suas obrigações, mas no tempo que estiver disponível, ele tem que dedicar a eles. Então, nesse sentido, a educação dos filhos é sempre um desafio para nós, né? E nesse contexto de modernidade, nós temos hoje a presença do nosso querido irmão Soares, amigo aí desde a primeira hora, que nos acompanha. Nosso irmão Serório também está aqui conosco hoje, né? São amigos aí desde o início. Silmara também é amigo, desde lá do Jefa, lá em Jaboatão, em Piedade, né? Piedade de Jaboatão. E a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês e dos da casa que já fazem parte conosco, que estão aqui comemorando esses 5 anos. E o tema do nosso irmão Soares hoje é um tema muito interessante, eu tenho certeza que ele vai aprender muito, né? Que o tema é o controle das paixões nas relações com o próximo, mas nesse contexto de modernidade e educação dos filhos, né? Então, como é que a gente faz para controlar essas paixões? Então, vamos ver a visão espírita dentro dos estudos que nosso irmão é bastante estudioso e trazer para a gente a visão dele, baseada, obviamente, alicerçada na doutrina espírita. E a gente fica muito feliz de receber vocês, vamos dar alguns pequenos avisos, né? E já vamos passar a palavra ao nosso irmão. Nós não estamos fazendo o passe individual, então, ao final, durante a prece, a gente faz o passe coletivo, tá certo? A outra coisa é que nós estamos trazendo, a partir de hoje, ali na frente, o livro de preces. Então, quem quiser deixar o nome de encarnado ou desencarnado no livro, né, informando lá se é encarnado ou desencarnado, bota o nome, o endereço, e se quiser se quiser falar de alguma coisa, está depressivo, está triste, está problema financeiro, quiser botar, bota, mas não é obrigado a colocar. E a gente vai colocar o nome na nossa reunião de vibrações, que acontece nas quartas-feiras, das 19h30 às 8 horas. Okay? 19h30 às 20 horas. Muito bem. E outro aviso é com relação... Esqueci no final, se eu lembrar de para vocês, tá certo? Então vamos nos concentrar agora, fazer a nossa prece
inicial. Eu vou pedir a nossa irmã Érica, você pode vir aqui fazer? Vai. Vamos deixar registrado aqui para os que estão presentes e o pessoal do Instagram que está nos acompanhando, e o Facebook também, né? No Facebook do nosso irmão Soares, tá certo? Então, está sendo transmissão múltipla. Fica à vontade. Bastante tecnologia, né? Olá, muito boa tarde a todos. Vamos vibrar, né? Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos a presença da espiritualidade amiga a nos envolver e a nos acolher, a possibilidade de estarmos nesta casa nova, com maior espaço para podermos então receber mais amigos, aos irmãos espirituais que vão vibrar junto com o nosso irmão Soares, com todo o seu conhecimento, dedicação e boa vontade, esclarecerá para nós acerca de um tema tão importante e tão necessário como a Alain nos introduziu, a relação com os filhos. Estamos hoje vivendo uma situação em que a emoção e a desconexão com a espiritualidade tem sido constante. Então, a proposta é nos religarem para que possamos nos religar, uma vez que nos desconectamos tanto de Deus, mas Ele, em sua misericórdia infinita, nos oferece múltiplas oportunidades para nos resgatar, para nos socorrer. Que na tarde de hoje sejamos banhados pela luz do Evangelho do Mestre Jesus, através dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos. Então, agora vamos ouvir o nosso irmão Soares, só lembrando, né, que ele é o presidente da Fraternidade Espírita Bezerra Menezes e também é responsável aí pelo Conselho Municipal de Espiritismo aqui de Caruaru, tá certo? E vai trazer para nós o tema, o controle das paixões nas relações com o próximo. Soares. Boa tarde, que possamos, a partir desse momento, estabelecer a ligação mais aprofundada com o alimento espiritual. Nesses dias tão tumultuados em que estamos vivendo, não só por essa pandemia que já se estendeu por 2 anos, mais de 2 anos já, mas também agora, por todos esses conflitos de guerras que têm se intensificado nas últimas 3 semanas. Então é um momento de muito tumulto vibratório. Há muitas energias densas que estão sobre o planeta Terra. Hoje, com o avanço das comunicações, nós estamos interligados por todos os continentes. O que acontece aqui acontece na Europa, aonde estiver acontecendo algo, nós estamos conectados. Então, é dito a nós no livro Nosso Lar o impacto que na época da Segunda Guerra Mundial havia no plano espiritual, porque nós evoluímos nos 2 planos, quer como encarnados, quer como desencarnados. E há um impacto entre os interesses do plano espiritual e os interesses do que ocorre aqui na Terra. Então, eu queria destacar isso, porque durante o dia nós temos andado tão preocupados com tudo que está havendo, que o espaço que reservamos para o alimento espiritual é bem reduzido. Quando vimos para uma reunião, para uma palestra espírita, aonde a abundância do alimento trazido pelo Cristo, em termos essenciais, são planificadores, é preciso darmos uma parada nessas preocupações para sintonizar com a esfera mais elevada, de onde aprendemos vem esse alimento. É um alimento vibratório, psíquico, espiritual. E ele se dá pela conexão com o bem. Claro que não é patrimônio exclusivo
das instituições espíritas ou reuniões espíritas. Em todo lugar onde se congregam pessoas com ideais superiores, abre-se uma possibilidade de sintonia com essas vibrações mais elevadas, tal como ocorre aqui agora. Então, tendo isso em vista, é muito importante estarmos nesse momento, no aniversário do Centro Espírita, do Lar Espírita Maria Dolores. Não só pelo fato de ser um foco de luz, não pela questão propriamente física, que nós aprendemos que o Centro Espírita, o Grupo Espírita, o Lar Espírita, a Seara Espírita, a Fraternidade Espírita, ela é sobretudo de valores humanos, interagindo com o plano espiritual. Então, nesse aspecto, o Lar Maria Dolores está aí com 5 anos, que esperamos hajam múltiplos 5 anos aí pela frente, aonde esse trabalho espiritual vai sendo cada vez mais aprofundado, conectado com os trabalhadores que vão chegando e vão se agregando à casa. E vamos então tratar do nosso tema, a questão das paixões, dos relacionamentos humanos, o impacto que se dá, porque nós somos entidades espirituais transcendentais ao momento em que vivemos. Nós trazemos um passado vasto, e conforme a espiritualidade deixa bem claro para nós, o atual estágio em que estamos na presente encarnação é o melhor de todos. E mesmo quando agora percebemos tendências ou ligações em termos mais fortes, caracterizadores de paixões, temos na doutrina espírita todo o roteiro e o instrumento adequado para que, superando aspectos pendentes que trazemos de outras vidas, possamos agora estabelecer de uma forma bem mais profunda e contínua a superação das paixões. Claro, nos referimos àquelas de característica inferior. No livro dos Espíritos, essa temática tem várias perguntas e respostas. Mas na questão 980 é perguntado à espiritualidade o seguinte: como definir o limite entre as paixões deixarem de ser boas ou deixarem de ser más? Como é o limite que se dá? É uma resposta bem longa, mas que lá no final é sintetizada numa frase pela espiritualidade. Ela diz o seguinte: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual. Então, tudo aquilo que de algum modo predomina em nós, em termos de tendência, e que envolve questões materiais, é preciso atenção e cuidado. Emmanuel, em relação a isso, eu separei um parágrafo de uma mensagem que está no livro O Evangelho segundo Marcos, o Evangelho comentado por Emmanuel. É uma mensagem que se titula Semeadura. Eu separei aqui só uma frase, por se destacar do contexto, e diz assim: muitos espíritos de corpo a corpo, eu diria que não é uma frase, é um parágrafo bem simplificado. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Vejam como Emmanuel coloca. Há muitos espíritos que ficam
numa espécie de círculo vicioso, marcando o passo, repetindo erros, às vezes modificando a área específica, mas errando muito. Aí ele diz: a semeadura prejudicial condicionou-se à chamada morte no pecado, muito citada na Bíblia. Então, a morte no pecado, ela se caracteriza por aspectos negativos no nosso comportamento e que se repete em diversas encarnações. E concluindo, Emmanuel diz: atravessando os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação de cemitério indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza no solo ardente e árido das paixões ingratas. Termina aí o parágrafo. Repetindo a última frase: porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Nós queremos aqui fazer um paralelo relativo às paixões que é tratado por André Luiz na série Vida no Mundo Espiritual, que mesmo sendo histórias que às vezes são tratadas em alguma palestra que já temos ouvido, ela sempre oferece alguns elementos novos de reflexão. Sempre gosto de salientar que os livros de André Luiz não são apenas de André Luiz, como alguns espíritas às pressas poderiam pensar. Não. Segundo o próprio médium Francisco Cândido Xavier, ao longo de todas as obras trazidas por André Luiz, ele percebia não só um acompanhamento, não só uma assistência, mas uma diretriz sobre o que André Luiz escrevia através das mãos de Chico. E essas diretrizes eram estabelecidas por uma equipe de espíritos, onde ele notava a presença de Bezerra de Menezes, de Meimei, do próprio Emmanuel e de diversos outros espíritos que eram coparticipantes no que estava sendo ali transcrito para nós, do plano espiritual. Então, histórias e a própria doutrina espírita que é tratado nessas obras merecem de nós um caráter mais especial, mais cuidadoso, porque não é fruto de um trabalho mediúnico com um único espírito, mas com uma equipe, e uma equipe das melhores no movimento espírita que conhecemos. Então, há uma ligação com uma história expressada no livro Ação e Reação, é o capítulo 12, Dívida Agravada. Nós vimos há pouco os comentários de Emmanuel sobre a questão de a gente vir para a Terra e repetir erros devido a certas ligações profundas com paixões desequilibrantes. Essa história dívida agravada, dentre outras que está no livro Ação e Reação, vai expressar para nós como é que isso ocorre. E, mais importante de tudo, no âmbito familiar. Porque nós sabemos, a família é essencial no nosso trabalho evolutivo. Mas, por outro lado, é na família
que nós reencontramos afetos e desafetos, amigos e inimigos, espíritos muito queridos e espíritos que trazem arestas graves conosco. Às vezes nas condições de pai, filho, esposo, esposa, mas dentro do cadinho familiar, que é tão precioso, ele é justamente por isso, porque ele oferece as melhores possibilidades, se bem aproveitadas, para o nosso engajamento e crescimento espiritual. Mas se bem aproveitadas, porque, por outro lado, o distanciamento dos valores espirituais, como nós temos visto, sobretudo nos dias atuais, tem exacerbado, não só em desequilíbrios e sofrimento nos lares, mas numa intensificação de famicídios. Tem havido muito, no Brasil sobretudo, de crimes graves envolvendo pais e filhos. E na base, na raiz de tudo isso, claro, há um bastidor. Nós estamos, durante a encarnação, no palco, estamos vendo a cena atual, mas por trás de tudo isso há os bastidores espirituais, e é exatamente esses bastidores que é trabalhado abundantemente por André Luiz. Então André Luiz vai nos mostrando primeiro o fato que está acontecendo agora entre nós, e ao mesmo tempo o que há por trás daqueles personagens e daqueles fatos. É a visão que normalmente nós não temos quando estamos envolvidos pelas notícias das mídias atualmente. Quando ligamos o televisor e vemos essa guerra absurda, com mortes absurdas, e muitos que não têm a luz do entendimento espiritual, olha, isso é uma chicotada em muitas pessoas. Porque elas ficam se perguntando por que, essa é a pergunta mais básica que citam, por que Deus não intervém? Por que é que permite essa injustiça absurda que está aí havendo? Porque essa é a visão limitada de quem está assistindo, que está passando. A gente não tem a visão dos bastidores, o que é que está ali por trás. André Luiz nos dá essa visão. Nas histórias da série Vida no Mundo Espiritual, aí a gente vai entendendo o que está por trás. Nesse capítulo 12, Dívida Agravada, eu vou começar fazendo referência a um fato que se dá durante o capítulo. Uma mãe expressando profunda dor e sofrimento. Ao lado, uma criancinha de 3 anos no berço, chorando muito. A espiritualidade observa a cena e é o retrato de uma situação muito grave, que aquela criancinha, ela era ao mesmo tempo surda, muda e deficiente mental. Era aquela situação que muitos, ao perceberem, por falta desse entendimento espiritual que nós estaremos trabalhando aqui, olham a situação e dizem: por que Deus permite? Para quê? Surda, muda e deficiente mental? Para que essa vida? Para intensificar o sofrimento dos pais. Porque aquela mãe estava num sofrimento tal que beijava a filhinha como quem está se despedindo. Porque de fato ela pensava em se matar. E nós vamos entender o que é que está por trás disso. Começa no capítulo Dívida Agravada, quando um espírito indo a determinado departamento na vida espiritual
clama por socorro, gritando o nome de Alexandre, que é o instrutor de André Luiz na obra, aliás, por Silas, gritando: Silas, Silas, socorre a minha filha. E Silas para e vai atender aquela senhora. Era Luísa. Luísa, o que é que está vendo? Minha filha. Ela esmorece e está pensando em se matar. E Silas, que estava com André, e lá, de imediato, Silas diz àquela amiga dele: dirija-se imediatamente aonde ela está. Nós iremos em seguida. E quase que de imediato eles adentram aquele quarto, onde aquela mãe estava com a ideia de exterminar com a própria vida. E quando Silas lá chega, e que vê essa cena que há pouco citamos, ele chega perto do ouvido dela, era Marina, filha de Luísa, e diz a Marina: como podes pensar na sombra da morte sem buscar a luz da oração? Ela não ouve com os tímpanos físicos, mas aquilo entra na mente e atinge o entendimento dela. Como é que ela poderia pensar na sombra da morte sem buscar a luz da oração? E ela para e se senta, porque ao lado havia um copo onde já houvera sido depositado uma substância venenosa que levaria à sua morte física. Ela se senta na cama e faz uma oração de sofrimento a Deus. Ela não aguentava mais. Estava sozinha, com a filha tão necessitada. O marido houvera sido recolhido a um leprosário. A situação financeira absolutamente sofrível, faltava tudo, e as dívidas para pagar. E ela diz: eu não aguento mais, eu não aguento mais. E naquele momento, com um gesto pensado, ela bate no copo com a mão, aquele líquido se derrama, e aí ela cai aos prantos, porque para ela aquilo, nem morrer ela podia. E é naquele momento que Silas começa a aplicar nela um passe calmante, com a intenção de que ela adormecesse. E aplicando o passe, ela se encosta na cama, adormece. Para em seguida, com o auxílio também do Silas, o seu espírito entra num desdobramento, sai do corpo físico, e quando ela abre os olhos, ela percebe Luísa, a sua mãe, que estava lá no quarto. E diz, se dirigindo a ela. Ela, claro, quando reconhece a mãe, mãe, me ajude. E a mãe dela diz: por que tanto sofrimento? Se as dores apenas acabaram de se iniciar. Vejam o que é que a mãe vai dizer à filha Maria. E aí nós vamos entender o que é que havia por trás, primeiro, dessa demonstração da mãe. Porque Marina houvera sido primogênita, a primeira filha de Luísa, quando Luísa estava encarnada. E Marina viera com a função especial: proteger a sua irmã mais nova, Zilda. Essa proteção que Marina deveria dar a Zilda era para que coroasse de êxito o compromisso que ela tinha com a sua irmã em relação ao casamento futuro que a sua irmã ia ter. A sua irmã, Zilda,
na encarnação anterior, houvera se casado com um homem chamado, agora na vida última, Jorge. Ora, naquela encarnação anterior, claro, Zilda não tinha o nome de Zilda, Jorge não tinha o nome de Jorge, mas eles eram casados. E de uma forma desequilibrante, por esse tipo de paixão que há pouco falávamos, ela consegue se intrometer no casamento de Jorge com Marina, isso na vida anterior. E se intromete de um modo que acaba com o casamento de Zilda. E aquilo foi campo para um sofrimento muito grande, não só naquela existência, mas quando voltaram para o plano espiritual. Porque no plano espiritual, quando a ficha cai, e quem causa sofrimento aos outros percebe o nível de culpa que teve em relação àquilo, os sofrimentos são demorados. E não é porque a pessoa não tem um corpo material que o sofrimento é menor. Então sofreu muito no plano espiritual. Mas depois de se recuperar e de ser ajudada em nosso lar, vejam só, Marina não era um espírito que não tivera tido um preparo, ela teve um preparo. Inclusive, quando Silas se dirigia com André para ajudá-la, Silas dizia a André no caminho: é uma ex-companheira nossa de nosso lar e que está fraquejando da missão que veio cumprir. Porque o que é que houve? Sofreu muito no plano espiritual e reencarna. Agora chegamos na última existência, a sua irmã Zilda, quando atinge a adolescência, encontra Jorge, o antigo esposo da encarnação anterior. Se apaixonaram. E já havia um planejamento para que eles se encontrassem. A irmã mais velha assumir o compromisso de proteger a irmã mais jovem. Mas aí, tal como Emmanuel nos fala no início, subsídios do passado vicioso e apaixonante desequilibrado começou a emergir em Marina. E Marina começou a olhar de forma diferente para Jorge. Mas Jorge já estava noivo, já estava na iminência de se casar com Zilda. Como era o propósito e o objetivo da encarnação deles. Mas Marina voltou a desejar Jorge e a insinuar-se a ele. Jorge percebeu, mas a princípio não incentivou que aquilo acontecesse. Mas aí Marina queria, e encontrava meios variados de se insinuar. A traição se estabeleceu. Jorge começa a gostar de novo de Marina. E começam a conviver intimamente. Como é que ia ser agora o casamento? O casamento estava próximo. Estava próximo. Jorge estava com compromisso com Zilda, estava próximo. Bom, Jorge diz: o jeito é terminar o casamento.
E chega para Zilda e diz a ela. Ela já percebia há algum tempo uma certa frieza, como sempre ocorre, né? O relacionamento não está bem e um dos dois nota que algo está esquisito. Mas Zilda atribuía ao excesso de trabalho de Jorge e outras preocupações. Mas aí Jorge, vendo que o casamento estava para acontecer, ele diz: olha, eu quero lhe confessar algo. Eu tenho uma imensa simpatia por você, mas eu notei que de coração eu gosto da sua irmã. O quadro estava a se repetir. Olha, e nós podemos dizer, com base nessas histórias de André Luiz, quantas vezes isso não acontece, né? Principalmente quando as pessoas não têm ligações de uma forma mais compromissada com a espiritualidade, né? Com os valores morais elevados. Quantas vezes isso não acontece? E aí Zilda escuta ele dizer aquilo: na verdade, eu vou querer assumir um compromisso com a sua irmã. Zilda viu calado, não disse nada. No mesmo dia, passou uma mercearia e comprou veneno. E quando chegou em casa, se matou. Bom, passou-se algum tempo, Marina se casa com Jorge novamente. Novamente não, por primeira vez, porque antes ela tinha se intrometido como amante, agora estava se casando com ele. Passou-se algum tempo, ela engravidou, e aí nós temos aquele quadro. A filha que eles têm, surda, muda e com deficiência mental. Era a irmã de volta. E aí, Silas explica que quando Marina se suicidou, havia certos agravantes, mas também certos atenuantes. Ela se suicidou de uma forma impossível, absolutamente inconsciente. Porque mesmo no suicídio, há degraus de responsabilidade. O suicídio planejado, com dias de antecipação, aonde normalmente não faltam advertências espirituais para que a pessoa não faça, mude a ideia, e mais adiante ela se suicida, é uma situação. Outra situação foi o caso de Maria. E também levar em conta o fato em si, o compromisso que a irmã tinha com ela, a situação traumática que foi gerada com a dissídia repetida agora. E no plano espiritual disseram: olha, Zilda incorreu em agravante, aliás, Marina, e Zilda, o ideal é que ela reencarne o quanto antes. Face os traumas perispiríticos causados pelo veneno, não foi possível a constituição de um corpo físico relativamente equilibrado. E por isso ela nasceu surdo-muda e com deficiência mental. Mas era irmã de volta. Então agora a gente tem uma ideia do quadro provacional que Marina criou para ela. Porque Marina já vinha de um problema de outra encarnação. E nessa ela piorou. Nessa ela vai
estraga o relacionamento da irmã, é responsável indireta pelo suicídio dela. E depois casa-se com o ex-noivo da sua irmã e começa a chegar a colheita. O primeiro problema foi o filho, a filha. E o segundo é que já fazia alguns meses que o esposo Jorge contraíra o mal de Hansen e estava no leprosário. Problemas afetivos, problemas econômicos, agravantes em todas as áreas. E agora ela começou a alimentar a ideia da fuga pelo suicídio. Aqui um fato que não deixa de se destacar. Como aquilo em que a gente faz outro sofrer, surge depois as tendências para passar aquilo que a gente levou o outro a passar. Era a situação que estava a Marina. E aí a mãe dela começa, claro, vocês entendem porque que a mãe começa dizendo a ela, que é isso? Mal começou as dores e você está nessa situação. E passa espiritualmente para ela o que ela fez. Você se lembra de sua irmã? Você se lembra do que você fez a ela? Marina começa a cair a ficha. Olha, aí a mãe entra com as advertências morais adequadas. Olha, crie ânimo. Você será ajudado, mas saiba que as dificuldades, os sofrimentos que estão surgindo, você não pode fugir. E por outro lado, o seu esposo, que foi para o leprosário, nós iremos cuidar para ele melhorar e voltar. Mas levante-se, erga-se com vontade e não pense mais em fugir da vida pela porta falsa do suicídio. Isso é passado para Marina em desdobramento. Depois ela acorda. E quando ela acorda, que ela olha para o berço e vê a filhinha, corre para ajudar. Minha filha! E a espiritualidade ali comenta de que ela retornara ao uso adequado da razão e da consciência. Ela ia continuar com a colheita, as provas, que aqui inclusive é bom nós salientarmos o seguinte: inúmeras provas e sofrimentos que se passa na terra não eram para ser passados. É o resultado do mau uso do livre-arbítrio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições, nós iremos ver que preponderam muito mais as causas atuais, aonde vícios, paixões, desequilíbrios não eram para ter sido praticados. E o espírito endividou-se e criou um sofrimento atual decorrente dos erros atuais. Então ali nós vemos esse quadro que iria resultar em muita dor e muito sofrimento. Mas pelo menos foi evitado a porta falsa do suicídio para Maria. Nós sempre procuramos lembrar, em palestras que tratamos da temática direta ou indiretamente do suicídio, o telefone 188 do CVV.
funciona 24 horas por dia, que presta acolhimento emocional, prevenção ao suicídio, socorre muito estados de depressão, estados de ansiedade, de síndromes do pânico, possibilitando alívio. As ligações são gratuitas, se pode ligar a qualquer hora do dia ou da madrugada, sempre tem um voluntário para atender no CVV, telefone 188. Claro, não substitui tratamentos médicos. Nós vivemos hoje uma época imensa de depressões, de ansiedades e de síndromes, das quais a principal é a do pânico. E é necessário um tratamento médico, psiquiátrico, psicoterapêutico para uma solução mais eficaz. Mas em momentos de urgência, ligue para o CVV, telefone 188. Há um outro caso, no mesmo livro Ação e Reação, que nós vamos tentar falar um pouco. É o caso do próprio espírito Silas. Silas é o instrutor de André no livro Ação e Reação. É aquele espírito com possibilidades de entendimento e de interferência, de socorro espiritual, muito mais qualificados, poderíamos dizer, que o de André Luiz. Mas no capítulo 9, que tem o título A História de Silas, ele resolve contar um pouco. Mas ele conta um pouco a história dele como uma terapia para o desapego às paixões materiais, a bens, dinheiro e posses. Porque há uma tríade no campo das paixões que envolve toda a humanidade. É sintetizada por dinheiro, sexo e poder. E qualquer um de nós que ache que não tem nada a ver com nenhuma dessas três paixões, direta e indiretamente, acrescente vigilância e estudo espiritual, para não ser alvo das armadilhas do inconsciente. Porque se as atitudes não vierem dessa vida, podem vir do passado. Como há pouco citamos no caso de Marina. Mas há, na humanidade, esses três polos principais. Muitas quedas morais pelas paixões associadas ao sexo, ao dinheiro e ao poder. Vejam, poder mesmo, para termos uma ideia, é muito abrangente. Ao poder da beleza, da vaidade. Muitas mulheres, por excesso de beleza física, têm quedas morais absurdas. Está associado ao poder. Então essas três áreas são delicadas. E Silas estava ajudando dois obsessores de um caso grave narrado no livro Ação e Reação. E esses dois obsessores, eles atuavam na área de desequilíbrio material de um espírito chamado Luís, que tinha assumido uma herança do pai. Mas veja que coisa sutil. O pai deixou um grande patrimônio para o filho. Só que esse patrimônio do pai tinha vindo dos avós. Os pais do pai de Luís é que tinham essas propriedades. E tinham 3 filhos. E quando vem a falecer, já estava viúvo, o patrimônio fica para os 3. Só que um deles, desequilibrado pela paixão da posse, acha que os outros irmãos não merecem ter parte da propriedade.
e leva-os a um afogamento criminoso, de onde ele se torna herdeiro de toda a propriedade. No plano espiritual, os dois irmãos estabelecem laços de ódio cruel, ao ponto de estarem agora atingindo o filho dele que herdou. Então Luiz herdou, mas herdou fortuna e propriedade do crime. E aqueles que houveram sido as vítimas agora estavam cobrando. E sabe de que forma cobravam? Intensificando em Luiz mais ainda o desejo, a paixão por posse e propriedade. Quando Luiz ia dormir, os dois espíritos apareciam para ele e diziam: vai, já olhasse a propriedade do vizinho teu? Aquela propriedade, ela podia te dar muita renda. Tu já pensaste? Tu podia tentar comprar essa propriedade baratinha. Aumentava muitas coisas. Luiz vivia assim. Já era agarrado a dinheiro e tinha uns dois espíritos em cima dele. E é quando Silas chega para ajudar. Silas, André e Hilário. E Silas diz: meus amigos, eu tenho uma história para contar a vocês. A história de como eu perdi a minha última encarnação. A última vez que eu estive aí no mundo material, esses espíritos tinham entendimento. Eles usavam, deixamos aqui um incentivo para a leitura do livro Ação e Reação, eles usavam psicologia para assediar o Luiz e acentuar mais ainda nele o desequilíbrio pela posse. E aí Silas diz: olha, a minha última encarnação eu estraguei por causa de propriedade, de dinheiro. André e Hilário ficaram: será que ele está inventando essa história? Porque eles viam Silas como espírito que estavam mais elevados. Mas e Silas diz: não, meu pai era um rico proprietário de bens. Se formou como advogado, mas nunca exerceu. E tinha muitos bens. Eu era filho único. A minha mãe, a minha santa mãe, como nos estimulava a ir à igreja. Mas nem eu, nem meu pai gostávamos de ir. E minha mãe tanto insistiu comigo, que eu me inscrevi, eu fui cursar medicina. Naquela época, esse livro é dos anos 40. E aí, por muita insistência dela, eu fui estudar medicina. Lá eu pensei assim: vai ver que, pelo menos quando eu me formar, eu vou atender alguns pacientes ricos para puxar dinheiro deles. Porque naquela encarnação, Silas, paixão de Silas era dinheiro. Olha, pode ser que para algum de nós pareça surpresa, mas para quem tem paixões ligadas à posse ou a dinheiro, nunca é o bastante. Nunca. Pode ter 5 carros, ele quer ter 10. Pode ter 2, 3 casas, ele quer. Não há limite. E Silas diz que quando terminou o curso de medicina, a maior desgraça aconteceu. A sua mãe faleceu, relativamente jovem, de uma crise de angina. E aquele diploma de médico para ele tinha um gosto amargo, porque ele só fizera por causa de sua mãe. Bom, ele volta para morar com o pai e não exerce a medicina.
pai tinha muitos bens, eles não tinham necessidade. E a vida foi transcorrendo. Até que o pai, próximo dos 60 anos, se apaixona e resolve se casar de novo com Aida, a madrasta. Aida, uma jovem de pouco menos de 30 anos. E Silas pensou: papai, ele fez de tudo para dissuadir o pai dele. Não, vamos casar agora. E veio logo para ele o quê? Vai dividir os bens, né? Ele falece, está com 60 e poucos anos. Aí eu vou dividir os bens da madrasta. E naquele tipo de desequilíbrio veio-lhe a ideia: e se Aida morresse? Se eu a matasse? Meu pai não aguentaria de desgostos, mas aquela coisa ele ficou alimentando. Aida fazia tudo para agradar os Silas, junto com o pai dele, mas Silas sempre reticêncioso, até que certo dia eles vão para uma festa, e nessa festa ele resolveu ir, para surpresa de Aida, que ele nunca queria acompanhar. Mas quando chegou lá, ele encontra o primo de Aida, um primo, Gustavo, um primo que houvera tentado ter um relacionamento com Aida na juventude, ela não quis. E ele notou que era aquele primo boçal, que gostava de beber, que vivia flertando com as mulheres. Ele resolve se aproximar do primo e começa a insistir com o primo para trazê-lo para dentro de casa. E começa a propiciar que Aida tenha conversa e se envolvam, vão para jogos dentro de casa. E ele vai procurando aproximar Aida do primo. E mais adiante, quando ele nota que Aida estava tendo certa tendência, mas não que tivesse traído o seu pai. Mas, de certa feita, ele consegue, aparentemente, deixá-los a sós em casa. E nota que, em certo momento, ela houver entrado no quarto. No dia em que esse primo estava lá. Ele chama o pai e diz ao pai: você está sendo traído. Você está sendo traído e o pai não acredita, então venha comigo. Entra no quarto e vê os dois. Aida tentou falar e explicar. Não tinha o que explicar. Depois daquilo, ele conta que o pai dele começou a adoecer mais, ficar doente. E certo dia, Aida amanhece morta. Aparentemente teria se suicidado. O pai piora mais ainda. E quando o pai está à beira de morrer, chama ele e diz: meu filho, eu preciso lhe contar. Fui eu que matei Aida. Fui eu que coloquei veneno. E ela morreu. Eu precisava lhe contar isso. Acabou com Silas. O pai morre. Ele fica com toda a fortuna. Para quê? Porque agora a consciência começou a surgir. Tenta fazer uma viagem para a Europa. Volta. Consciência pesadíssima. Mais adiante, no plano espiritual, quando todos vêm a falecer, ele sofre muito, é socorrido, e nosso lar depois está naquele posto de socorro, onde ele vai encontrar André Luiz, Hilário e o administrador do posto.
E vejam só, a questão da paixão do dinheiro. Quando Silas conta a história, André fica, mas é possível? E aí Hilário diz, mas você diz que depois de Silas contar a história, disse, agora o meu trabalho é reencontrar a Ádia para reencarnar. Eu vou ser médico de novo, mas vou nascer num lar pobre. Vou sofrer todas as dificuldades para ser médico. E terei uma irmã. Essa irmã será Áida. Ela nascerá com deficiências, devido ao sofrimento com o qual ela estava no plano espiritual. E aí Hilário diz, mas você, com as possibilidades que tem, não sabe onde ela está? E aí Silas diz, não sei. Mas os mentores espirituais, os instrutores de vocês. E aí Silas diz, eles sabem. E aí Silas completa dizendo, mas tal como o professor não pode fazer as lições que cabe ao aluno fazer, eu tenho lições a fazer, até encontrar. Mas adiante, quem vai lendo o livro Ação e Reação, sabe que ele vai encontrar. Mais adiante. Mas a lição fica para todos nós. É prioridade trabalharmos ao máximo a nossa espiritualização. Porque nós trazemos um subsídio de paixões e de desequilíbrios que foge a qualquer memória que poderíamos ter. Por bênção e misericórdia de Deus. Mas que ao enfrentar determinadas situações, se não estivermos fortalecidos espiritualmente, podemos cair. E nesse campo de sofrimento, de dores trazido pelas paixões, sexo, dinheiro e poder são aqueles para os quais a espiritualidade nos dirige maiores advertências e cuidados, de tal forma que a gente não tenha reencarnações por mera repetição, tal como Emmanuel nos advertiu. Agradecemos imensamente essa possibilidade de termos essa comunhão com as ideias espirituais, com a possibilidade de comunhão que a doutrina espírita nos traz. E renovando votos de muito êxito espiritual a essa instituição, a seus trabalhadores, peço a Jesus e a espiritualidade nos acompanhe de retorno aos nossos lares com muita paz. Bem, meus irmãos, graças a Deus, concluímos mais uma tarefa. Com certeza foi nos trazido um alimento aí bastante substancial para que a gente possa fazer nossas reflexões acerca das paixões. Que nenhum de nós está livre de, como o nosso irmão disse, de passar por isso novamente, de repetir certas experiências. E graças a Deus, só que a gente não lembra do que fez passar, E hoje temos o véu do esquecimento que nos ajuda para a gente melhorar, estar mais vigilante agora para não tropeçarmos mais nesses pontos do passado. Bom, a gente vai encerrando o nosso trabalho, vamos fazer a nossa prece, deixando aqui o aviso que na semana que vem, dando continuidade ao nosso aniversário, teremos a presença do nosso irmão Rivaldo Cabral, que é lá de Surubim, e foi presidente muitos anos do Núcleo Espírita Mensageiros do Bem, um trabalhador, um amigo muito querido, que tem uma vivência bem acentuada no trabalho espírita, que merece nossa confiança e nossa amizade. E é psicanalista também, e vai estar aqui conosco na semana que vem, tratando do tema relação com as coisas materiais, uma educação para vencer o egoísmo. É a proposta que o nosso irmão vai trazer para a gente, tá certo? Então vamos encerrar nosso trabalho. Se alguém quiser, eu tenho até uma aguinha aqui para você.
Quem quiser água, tem o nosso bebedourozinho, está aqui do lado, está meio escondidinho, mas está ali, viu, gente? E vamos fazer nossa prece, vamos aproveitar agora na prece final, aproveitar o passo coletivo. O passo coletivo já foi, ao longo da reunião, foi sendo aplicado, mas nesse momento da prece final, a gente pensa um pouquinho mais na nossa necessidade. Senhor Jesus, querido amigo, amado Mestre, te agradecemos por mais uma reunião, por mais um momento em que pudemos nos encontrar entre amigos, encarnados e desencarnados, comemorando o nosso aniversário, felizes por estarmos firmes no nosso ideal e compartilharmos isso com outros que também pensam como nós, cada um do seu jeito, mas dando a sua contribuição. E nesse momento, Senhor, pedimos especialmente que possamos receber as vibrações que vêm do mais alto, das esferas superiores, e que recaem sobre nós, com intermediação dos nossos guias espirituais e os guias da casa, que possamos absorver esses fluidos benéficos que vão aliviar nossas dores físicas, mas especialmente nos ajudar na cura espiritual que tanto precisamos. Mas nosso corpo, às vezes, precisa da ajuda, Senhor, que possamos estabelecer nossa saúde física para levarmos adiante a nossa tarefa espiritual aqui na Terra. Que a tua paz e o teu amor nos envolva hoje e sempre.